primários de manutenção envolvidos na manutenção de aeronaves. O conhecimento dos processos primários para o CTM é importante, porque existem 3 processos que nós vamos comentar cada um deles, e 2 desses processos estão diretamente envolvidos com o CTM, exclusivamente o CTM. Os 3 estão envolvidos com a manutenção de aeronaves, mas 2 deles são primordiais do conhecimento do CTM, porque o CTM ele se envolve diretamente com esses 2. Deixa eu falar em detalhes sobre cada um deles, tá? Voltando a esse gráfico aí que nós já vimos hoje, né? Ele fala aqui que, de acordo com o tempo de uso do produto, ele vai decair a sua confiabilidade ou nível de perfeição. E falamos também que a curva A e B são curvas previsíveis. O fabricante, quando fabrica o produto, ele determina que a cada X ciclos ou X horas ou X dias de uso, esse produto vai decair em perfeição, e aí você tem que fazer uma tarefa programada ou planejada para restabelecer o nível de perfeição. As curvas C e D são curvas que são imprevisíveis, aquelas que onde se deteriora, rompe um selo, ingere fácil no motor. O nível caiu de perfeição. Depois que você efetua a manutenção, ele volta quanto? Ele volta até a manutenção programada das curvas A e B. Quando você faz a manutenção programada, é para restabelecer até o ponto de saída de fábrica. Tá? Então o avião, esse é o ideal. O ideal é que o avião esteja voando dentro daquilo que... fator de aeronavegabilidade que saiu de fábrica. Mas existem outros fatores envolvidos aí. O que, por exemplo? Então o avião tem que estar sempre redondo? Não tem que estar sempre redondo. Se fosse assim, você ia ter vários voos cancelados. O que os fabricantes fizeram para contornar isso? Fizeram sistemas redundantes. E aí ele te permite, né? Vocês já ouviram falar do MEL, né? Minimum Equipment List. Então existe uma lista de equipamentos mínimos para despacho, aonde, digamos, a curva está tendendo a cair, mas é algo aqui, ó, degradou a confiabilidade, mas devido à redundância do sistema, permite-se que libere a aeronave com essa degradação. Ok? E aí, dependendo da criticidade, vai ter um período para correção. Pode ser de 1 dia até 120 dias, ou até um item que não seja, que esteja dentro da lista mínima. Ok? Então, é mais uma oportunidade de despacho da aeronave. Então, para ver como o negócio é bem controlado. Tá? Além de existir lá os planos de manutenção previstos para restabelecer o nível de perfeição, o fabricante ainda te colocou lá possibilidades de estar liberando a sua aeronave com essa perfeição degradada. Lembra que essa linha aqui, ó, é uma linha de segurança, tá? Até aqui ainda é segurança. O avião voa com motor só, em emergência. Não decola com motor, se tiver 2 motores, né? Então, em emergência, se precisar, ele atravessa até um oceano, até um ponto alternado com um único motor, um bimotor. Beleza? Então, isso aí é o sistema de redundância que os fabricantes colocaram para melhorar a confiabilidade do produto. Ele vai voar em emergência com a sua perfeição degradada, mas só em emergência. Pousou, acabou o voo, não vai seguir adiante, né? Vai corrigir aquele problema lá para estar seguindo em frente. Confiabilidade e manutenabilidade. Palavra difícil, mas existe, né? Entende-se pela confiabilidade de um sistema ou componente a probabilidade que esse possa cumprir satisfatoriamente em períodos de tempo especificado sua função sob certas condições operacionais. O sistema confiável é aquele que trabalha por horas e horas e horas, que nem Duracell, né? Que nem Duracell, trabalha muito, muito, muito sem parar. Então o sistema confiável é aquele que você interfere com menos manutenção, né? Um carro confiável você gasta pouco com manutenções periódicas. Só que aí o fabricante vai lá e fala, ó, troque o óleo a cada X quilometragem, né? Você tem que fazer isso. É assim que a gente faz aqui. Só que aqui, né, na aviação, você é obrigado a fazer realmente cada uma das tarefas que ele coloca lá no plano de manutenção. E manutenabilidade. O que é um sistema que tem alta, né, capacidade de ser mantido? Então, é um sistema, a manutenabilidade do sistema ou componente entende-se como a probabilidade que este, após ocorrer a falha,
tenha de ser restaurado às suas condições operacionais em período de tempo especificado e sob certas condições. Blá, 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 né? Em outras palavras, quer dizer o seguinte: algo que quebre e que seja possível consertar em um pequeno espaço de tempo. Isso é interessante que a aviação tenha isso. Por quê? Porque o avião tem que ficar o menor tempo possível no solo. Primeiro, tem que ser confiável e não quebrar. E se quebrar, ele tem que ter um alto índice de manutenção, que seja fácil executar a manutenção. Você consiga, de repente, intervindo um pouco, restabelecer as condições originais. Esse é o ideal aí para a aviação. E a aviação tem trabalhado com esse sistema de melhora contínua para chegar cada vez mais, ser mais confiável e com mais facilidade de manutenção. Como? Colocando informações, manuais, recebendo feedback dos operadores, né, melhorando acessos, melhorando materiais, para que o tempo de solo seja o menor possível. A teoria envolvida nos estudos atuais de manutenção se faz sobre 3 formas diferentes de procedimentos que são adotados. Isso aqui vale não só para a aviação, como também para a indústria, né? A manutenção preventiva, a preditiva e a corretiva. São 3 formas de manutenções possíveis. O que é a preventiva? Um exemplo de manutenção preventiva: lubrifique o rolamento a cada 700 horas. Esse ato de lubrificar o rolamento é uma manutenção preventiva, para evitar desgastes. Se fosse preditiva, na mesma tarefa da lubrificação, você coloca lá: inspecione e após lubrifique. Durante a inspeção, antes de lubrificar, se você encontra indício de corrosão, indício de desgastes, embora esteja funcionando, ele tem corrosão e desgaste. Então você vai lá, para que não haja uma parada não programada lá na frente com a quebra, você vai lá e troca o rolamento. Isso é uma manutenção preditiva. E a corretiva? A corretiva, você fez a preventiva, que é a lubrificação, você inspecionou e não encontrou nada, e de repente, durante a operação, quebra o rolamento. Aí você tem que fazer a corretiva, não tem jeito. Então, existem essas 3 formas de manutenção: preventiva, né? O exemplo da lubrificação; preditiva, o exemplo da inspeção, onde está em operação ok, e você decide, por uma conveniência, para que o avião não pare de maneira mais cara, né, numa base remota, onde não tem materiais. Então você vai lá e já adianta e troca aquele componente, está na mão, para evitar esses atrasos lá na frente. E a corretiva, se você não conseguir agir nem aqui, você vai ser obrigado a fazer a corretiva onde quer que pare a aeronave. O ideal de manutenção: a progressiva. Entraria progressiva também. O básico do básico seria isso aqui: a preventiva, a preditiva, a corretiva. O ideal de manutenção mais barata, né? Você consegue planejar a parada da aeronave, estaria aqui, ó: preventiva e preditiva. Okay? Esse é o ideal de manutenção, porque você evita atrasos de voo, parar a aeronave em locais que não tenha suprimento de mão de obra até mesmo, de partes para substituição. A corretiva, se precisar, vai ter que fazer, né? Se for algo que realmente degrade. Para a aviação existem 3 processos primários. Okay? Esse aqui é o conceito de manutenção: preventiva, preditiva e corretiva. Dentro as 3 existem na aviação, tá? E entre as 3 você vai conhecer mais 3 que são nomeadas como Hard Time, On Condition e Condition Monitoring. Para que isso? Para efeito de manutenção, cada componente é classificado em um dos 3 critérios seguintes. Os componentes, cada um deles instalados na aeronave, são acompanhados da sua evolução, do seu envelhecimento, a sua operação. E os 3, eles são enquadrados, né? Os componentes são enquadrados em um desses 3 sistemas de controle: Hard Time, né, que é o tempo limite, na condição e o monitoramento da condição. Vamos ver um pouquinho sobre cada um dos 3, ok? O Hard Time, ou tempo limite, é um processo primário de manutenção preventiva. Os componentes nele incluídos devem ser removidos do avião para passar por revisão geral ou overhaul em intervalos regulares, designando o tempo entre revisões gerais, conhecido como TBO, Time Between Overhaul. Esses intervalos podem ser expressos em horas de voo, tempo cronológico, dias, meses, anos, ou números de voos e ou decolagens que caracterizam os ciclos.
e não podem ser excedidos. Então você tem lá uma bateria, um trem de pouso, algumas partes estruturais onde disse a cada 1000 horas troca essa bateria e mande para a oficina, que deverá ser homologada pela 145 da ANAC, que pode haver bateria, trocar células, fazer revisões nela, e ela retorna na condição de nova, com seu TBO zerado. Então, as empresas aéreas já têm lá 3, 4, 5, 30, 40 aeronaves voando e deverá ter um estoque de rotação de componentes que são caracterizados como hard time. Então, o CTM ele vai programar, né? Ele vai ter lá um programa, hoje um programa informatizado, onde vai estar cada um dos componentes hard time da frota e contando, né? Conforme vai lançando as horas do livro, ele vai contando. Então ele tem condições de programar. Deve ter lá um número X de componentes de rotação, baterias, por exemplo, 30 aeronaves, 60 baterias em operação, de repente mais 10 no estoque ali, para ir rotacionando. Vai vencendo de algum avião, vai lá, troca, manda para a oficina, retorna na condição de nova novamente, vai trocando de outro e assim vai. Sempre acontecendo antes que o intervalo seja excedido. Isso é um componente hard time, tem seu tempo limite. Também é responsabilidade do controle do CTM. O técnico de pista vai fazer o quê? Vai trocar o componente. O controle do tempo, ele não tem essa obrigação. Tá? Só se você de repente vai cuidar de um avião. De repente você vai trabalhar numa aviação executiva, por exemplo, onde você é dedicado àquela aeronave. Isso acontece também. Então você, como técnico, você vai ser técnico, CTM, vai negociar compra de componentes, negociar paradas do avião. Então nesses casos você vai controlar tudo isso, ok? Mas fora isso, o CTM é quem controla esses componentes. Um outro processo, tem muito texto aqui, né? Então muito texto, ele incomoda às vezes e fica muitas vezes incompreensível. Mas vamos resumir isso aqui, ó. O on-condition é um processo primário de manutenção preventiva também, tá? Então vamos lembrar o seguinte, o CTM ele atua principalmente nas manutenções preventivas, ok? Nas corretivas ficam os técnicos de pista. O CTM não se envolve com manutenção corretiva. Então, você toma a decisão lá, tem que trocar, é você que troca, você não precisa de CTM para tomar a decisão de trocar alguma parte na hora H. Então lembra disso, o CTM se envolve com as manutenções preventivas, entre elas o hard time e o on condition. Os componentes classificados em condition ou na condição, né, sob condição, não tem como aqueles classificados em hard time um período de revisões gerais especificado. Não tem um tempo de vencimento, ele não vence. Devem outros sim serem periodicamente inspecionados contra algum padrão físico para se determinar sua condição de permanecer em serviço. Entenda-se como um padrão físico, uma inspeção visual, né, uma inspeção com algum dimensionamento, medição de rolamento, de desgaste. Isso é um padrão físico, tá? Então o componente na condição, sob condição, o que vai determinar a remoção dele da aeronave? Como diz o nome, a condição que ele se encontra. O cara vai lá inspecionar, o ato de pedir para ele inspecionar é preventivo. Agora a decisão de trocar ou não é corretivo, ok? Então o CTM ele emite as ordens de serviços indicando que você tem que ir naquela área lá inspecionar dado componente, mas a decisão de tomar uma atitude com relação a isso é sua. Como é que você vai chegar nessa decisão? De acordo com os padrões que foram adotados. O cara pede funcionar uma roda, por exemplo. Não existe isso, tá? A roda é funcionada todo o trânsito. Pneu. Mas digamos, o pneu é um exemplo disso, ele é um condition. Porque está lá no plano de manutenção que todo o trânsito você tem que inspecionar o pneu. Quem é que vai determinar a hora de tirar o pneu? Vocês. Você chega lá, vai encontrar o desgaste, vai enquadrar os manuais como toleráveis ou não e vai remover. Agora o ato de gerar a tarefa do trânsito é do CTM. Ele colocou lá porque o plano de manutenção do fabricante pede que você inspecione a cada trânsito dos pneus. Ok? A inclusão nesse processo é restrita aos componentes cuja condição de aeronavegabilidade possa ser feita por meio de inspeção visual, medidas, testes ou outros meios em que haja necessidade de desmontagem. As verificações periódicas da condição são de natureza quantitativa e devem, para que o componente seja considerado apto a permanecer em serviço, garantir capacidade de operação satisfatória até a próxima inspeção programada. Programada.
Então, o pneu é um exemplo muito interessante disso aí. Ele fala aqui, ó, você deve garantir que ele esteja apto a continuar a operação até a próxima inspeção programada. Então, você sabe que a próxima inspeção programada do pneu é no próximo trânsito, na próxima parada do avião. Consegue chegar ao destino? Consegue. Então, aí é a opção, né, por conveniência da empresa ou não. De repente o destino é numa base onde só tem um camarada lá, né, atendendo o voo. E aí, de repente, você está com 2 ou 3 do seu lado, você vai trocar, porque não vai deixar o cara trocar sozinho no destino. Ok? Então, o X da questão é esse aqui. O CTM emite... Aí pega um enrolão, opa, o cara lá em São Paulo troca, tá bom. Então, as conveniências da hora, de repente você tem estoque, tem mão de obra e tem tempo, né? Então, você vai aliviar o trabalho do camarada que está lá no seguinte. Né? Importante fazer isso aí, senão o cara vai dar atrás no voo fatalmente lá. Finalmente, o Condition Monitoring, condição monitorada. Esse é um processo de manutenção não programada, não está no controle do CTM. Ok? O terceiro processo, ele existe, mas o CTM não influencia na emissão das ordens de serviços relacionadas à condição monitorada. Não se exigem para os componentes incluídos neste processo revisões gerais em intervalos pré-determinados nem inspeções periódicas programadas para se determinar e garantir sua integridade e condição de aeronavegabilidade. No Condition Monitoring, o principal recurso para esse fim consiste no contínuo monitoramento e controle do desempenho e confiabilidade desses componentes, o que obriga a implantação de sistema adequado de coleta, processamento e análise de dados significativos para avaliação do desempenho e confiabilidade capaz. Bom, muito blá blá blá, né? Então é importante notar que ele não é um processo preventivo. Aonde ele tem esse Condition Monitoring aqui? Vamos dar um exemplo aqui. Em componentes que não tenham o seu, por exemplo, o motor, ele não é um Condition Monitoring, ok? Embora o motor tenha a sua condição monitorada até níveis satisfatórios de operação, ele não é, porque onde é implantado isso aqui? Em componentes que não são, digamos, que não tem um certo grau vital para a operação da aeronave. Uma bomba hidráulica, por exemplo. A bomba hidráulica, você sabe que tem redundância. Dá para ter vários sistemas hidráulicos. A bomba hidráulica é uma condição monitora. Como é que monitora essa condição dela? O cara liga, né, uma hora ele vai reportar baixa pressão, ele reportando isso aqui, aí é a decisão da manutenção, dependendo do raio de pressão que tiver, de quem está atendendo o voo, está intervindo com a solução do problema ou não, dependendo do quanto está degradado. Se os manuais permitirem liberar daquele jeito, ele vai estar liberando. Okay? Então, os Condition Monitoring não está, condição monitorada é um processo corretivo, tá? Não é programado, e não está relacionado com o CTM. Então, aqui mostra os processos envolvidos com o planejamento do CTM, que é o HT e o OC, ou On Condition. Então, o HT requer revisão geral periódica. O parâmetro utilizado é o TBO, Time Between Overall, tempo entre revisões gerais, que podem ser em ciclos, dias calendários ou horas de voo. É um processo preventivo e está associado ao CTM. O On Condition, ou sob condição, requer verificações periódicas. O parâmetro utilizado é o TBC, tempo entre cheques. Okay? Cada fabricante ele estipula um modelo de cheque que deve ser feito. Para aviões menores, eles falam inspeção anual de manutenção, cheque número 1, 2, 3, não importa. O que importa é saber que cada intervalo desse você vai mais profundo nas tarefas. A Boeing usa o cheque A, B, não, B não, A e C. O B tinha, não tem mais. Cheque A1 até A12. E o C, do C1 até o C6. Isso é o parâmetro da Boeing, tá? O que ele quer dizer com isso? No A1 ele tem lá um número X de fichas para ser cumpridas. No A2 vai aumentando isso aí, vai aumentando a profundidade. Conforme vai ficando maior o intervalo, você vai abrindo mais acessos, vai fazendo mais cheques operacionais da aeronave, ok? Vai ficando mais tempo de solo parado para submeter-se à manutenção. E dentro dos cheques, tá? O tempo entre cheques, está lá as tarefas que são enquadradas como na condição. Por quê? Porque tem muitas tarefas de inspeção. Então você tem limite lá para a inspeção, aquele blocão da produção, a produção vai lá fazendo a inspeção
e no meio das inspeções ele poderá ou não encontrar algo cuja condição requeira uma intervenção de manutenção corretiva. Ok? O CTM emite a preventiva e a produção poderá ou não fazer uma corretiva em decorrência da preventiva emitida pelo CTM. E o CM, que é o monitoramento da condição, não se requer ações de manutenção programadas, o parâmetro utilizado não é pré-determinado. Por quê? Porque na hora que aconteceu, chegou lá, você deu a luz de baixa pressão na bomba hidráulica. Não é algo que possa ser, vou dizer, não é uma inspeção que gerou aquilo ali. Okay? O cara não encontrou aquilo numa inspeção. Aquilo ali aconteceu, uma degradação automática do sistema, e aí a manutenção vai tomar uma ação aí corretiva de acordo com o que diz as publicações do fabricante. Algum comentário? Para a aviação civil, avião bom é avião rentável e confiável, né? Não adianta ter um aviãozão bonito, caro. Né? Precisa ser rentável, precisa ser confiável também. Tem que produzir dinheiro, né? Isso aqui já vimos hoje, né? A indústria de aviação comercial tem se tornado cada vez mais exigente, acho que não, isso aqui não. E os custos de manutenção em controles e confiabilidade são fatores-chave para o sucesso da companhia aérea. Então a Airbus falou isso aqui em 2009, e é verdade. Quanto mais confiável o equipamento, mais tempo você consegue manter ele voando, menos tempo parado, menos custo de manutenção. A indústria da aviação não é como qualquer outro tipo, isso aqui nós já vimos também, né? Não dá para parar no acostamento. O grupo que está envolvido aí com a manutenção, esse grupo se comunica um com o outro em vários níveis, né? Para trazer melhoras. E aqui está um fluxograma bem básico aí, aonde que entra o CTM nessa história, né? O CTM ele tem que estar em contato com todo esse grupo aqui, ó, os fabricantes da aeronave, do equipamento que está instalado na aeronave, as companhias aéreas, né, associações empresariais, entenda-se aqui como a IATA da vida, que rege a aviação no mundo, a Organização Internacional de Aviação Civil, que está subordinada à ONU. Existem vários órgãos internacionais aí que eles determinam como é que tem que trabalhar a aviação. Entre outras coisas, eles determinam até mesmo as posições de painéis dentro do avião. Imagine, né? A Embraer, para produzir um avião, ela tem que fazer parte dessas associações aí. Se você entrar no Embraer, no Airbus ou no Boeing e olhar para... Se você trabalha na aviação, você vai saber. O cara vai falar, vai lá na chave que liga a bomba hidráulica. Você vai olhar numa certa localidade que todos os aviões seguem aquele padrão. Isso é necessário. Existe uma padronização que tem que ser seguida. Por quê? Porque hoje o piloto que está lá pilotando um aerobueiro, né? Amanhã ele vai estar pilotando um A380. Amanhã não, mas alguns anos depois, né? Poderá estar no A380. E essa transição ela tem que ser o menos traumática possível em função aí da segurança de voo. Ok? E nós também trabalhamos com aviação. Os painéis são padronizados, posições, algumas coisas no avião são padronizadas. Quem é que rege isso? As organizações internacionais. Ok? Autoridades ou entidades aeronáuticas também faz parte aí, né, do CTM, tem que estar em contato com elas. Para quê? Para vasculhar legislação, os RBACs, vasculhar as diretivas. Ele tem que ter ciência de tudo isso que está sendo emitido para poder estar passando aí para a produção, para que estejam trabalhando em cima das normas que a regulação pede. Tripulações e pessoal de manutenção. Com toda essa informação em mente, né, os fabricantes de aeronaves fornecem o plano de manutenção, o CTM ele vai formatar um plano de manutenção da empresa e a emissão das ordens de serviço. Então, com toda a informação que ele tem em mente, às vezes o fabricante ele emite lá um plano de manutenção padrão, só que ele é variável de acordo com a localidade que está voando a aeronave. O Boeing vende avião para o mundo inteiro. Então a autoridade ANAC ela pode ter algum requisito que ela pede, que o FAA não pede, ou vice-versa, que o DGAC do Chile pede, ou vice-versa. Então, além do plano de manutenção do fabricante, você tem que levar em conta esses requisitos de outras autoridades. E aí sim, com o plano de manutenção do fabricante, mais os requisitos de outras autoridades e entidades aeronáuticas, você vai lá e molda o seu plano de manutenção da sua empresa. E aí você vai seguir ele.
Que aí você tem certeza que está atendendo tudo isso aqui. Ó. Se vier a IATA na sua empresa, você comprova. Se vier a ANAC, você comprova. Se vier o EPA, você comprova. Então, é assim que tem que ser, tá? E aí o CTM vai elaborar o plano de manutenção da empresa e vai ser o responsável pelo controle de horas de voo, ciclos, dias calendários, e aí, com base nisso aí, ele vai emitir as ordens de serviço para quem? Para a produção. Ok? Será cumprida pela produção, onde são os técnicos, inspetores, supervisores, o pessoal da linha de frente lá, que estará trocando, fazendo cheques de manutenção e, finalmente, assinando esses cumprimentos e devolvendo a quem? Ao CTM, que vai armazenar isso aí durante toda a vida útil da aeronave. Ok? O profissional de CTM, planejamento de manutenção de aeronaves, é aquele que é o responsável pelo controle técnico das tarefas de manutenção de uma empresa operadora, quando linha aérea, ou eparadora, quando for uma oficina homologada. Só para curiosidade, a empresa operadora ou linha aérea no Brasil, ela é homologada sob o RBAC 121 da ANAC, ok? E a empresa reparadora ou oficina homologada sob o RBAC 145. Tem o hábito de acessar o site da ANAC? Alguém já acessou o site da ANAC? Ninguém mais? E o Facebook? Quem já acessou o Facebook aqui? Então, o site da ANAC, né, quem não acessou ainda, está convidado a acessar anac.gov.br. Ali tem bastante coisa interessante, que não é obrigatório, mas é muito importante que todos nós tomemos ciência. Ali está todas as diretivas relacionadas a qualquer pessoa que deseje fazer qualquer coisa que não seja caminhar, né? Se é pular de paraquedas, andar de paraglide, voar de balão, dirigir, está tudo lá, né? Todas as normas que você tem que seguir. Quer montar uma empresa aérea, está lá no 121, montar uma oficina, está lá no 145. Quer saber como é que se faz para formar um mecânico, um DOB, despachante operacional, está lá no 65, tá? Cada um tem um número e está tudo lá relacionado à aviação civil. Muitas das coisas que estão lá são cópias dos FARs, foram escritos lá pela FAA dos Estados Unidos. Mas tem coisas lá que são bem pessoais aqui, a nossa região brasileira aqui, ok? Então vale a pena explorar e ter um conhecimento de alguns RBACs, alguns RBHAs antigos que ainda estão lá, porque é o nosso meio, tá? Não é obrigatório ainda, né? Ninguém obriga que você leia aquilo lá, mas é como se fosse, porque ali diz regras de registro, o que você tem que fazer para ser um inspetor, tá? Então tem que saber, né? É importante estar lendo lá. Certifica-se, esse aqui é o CTM, né? Certifica-se de que essas tarefas estão sendo cumpridas e formatadas de acordo com as recomendações do fabricante. Falou? Tem mais. Entenda-se como tarefas todos os serviços de manutenção referentes ao cumprimento de boletim de serviço. Quem é que emite o boletim de serviço? Vocês lembram? Recorda? É o fabricante, né? É obrigatório cumprir o boletim de serviço? Não. Não, né? Ele passa a ser obrigatório quando de repente ele se transforma numa diretriz de aeronavegabilidade, ok? Enquanto ele está, é só o fabricante lá colocando como boletim de serviço uma sugestão de melhora do fabricante. Ele pode te apresentar lá, ó, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Mas ele te dá lá, como ele te dá muita flexibilidade para liberar o avião, então muitas vezes você escolhe não cumprir o boletim, tá? Só que quando é algo muito crítico, o fabricante vai lá e joga isso na autoridade. Ó, vamos parar porque vai ter que tornar isso aqui obrigatório. Aí a autoridade pega lá o boletim, analisa e transforma em diretriz da aeronavegabilidade. Aí torna-se obrigatório, tá? Além disso, ou qualquer serviço periódico previsto no plano de manutenção. Então, além dos boletins de serviço e das diretrizes de aeronavegabilidade, existem as job cards, ou fichas de serviço, ou ordem de serviço, não importa. Cada empresa vai dar um nome para isso aí. Por isso que eu não estou tratando muito isso aí, de ordem de serviço, porque em cada lugar que você vai, o cara dá um nome. Ele dá um nome de ordem de engenharia, ordem de serviço, job card, mas nada mais é do que uma instrução, passo a passo, que você tem que fazer a tarefa, onde tem campo para assinar, campo para colocar o prefixo, para ver onde você está cumprindo, campo para colocar a data, tá? Independente do nome que a empresa que você for trabalhar dê para essa ficha, ela deve ser tratada com seriedade, deve ser vasculhado ali as referências
estão sendo colocados no manual de manutenção, catálogo de partes. Você, como cumpridor da tarefa, tem a obrigação de abrir o manual legalmente. Se você está assinando, é porque você tem certeza que aquele texto está certo. Okay? Então existe a possibilidade do cara que está lá no CTM ou na engenharia, na hora da formatação do texto, ou ele errar numa referência manual. Existe essa possibilidade. E ele não assina nada. Lembra disso. Quem assina o serviço final é o técnico que está na linha. Eu vou usar o nome. Eu vou usar o nome. Na Gol, não sei dizer. Na TAM, ele usa o nome de Job Card. Ou ordem de engenharia. Alguma coisa mais crítica, ordem de engenharia. Tá? Mas aí você vai lá para um evento de cheque A, por exemplo, nós usamos cheque A. Cheque A nosso, o 767 é feito a cada 750 horas ou 300 ciclos, que dá na nossa operação mais ou menos 45 dias. A cada 45 dias tem um cheque A. O avião é parado durante 12 horas e são emitidas pelo CTM um bloco com cerca de 150 instruções de trabalho. Aí está lá, entre as instruções tem troca de filtro, troca de óleo de alguns componentes, tem inspeções, muita inspeção. Então ali dentro daquelas instruções tem tarefas hard time e tarefas on condition, ok? Hard times ela está emitido lá dentro, troca a bateria, está vencendo, o cara vai lá e troca a bateria. Troca o extintor é hard time também. Extintor de incêndio, do motor, extintor de voltagem de cabine, garrafa de oxigênio, hard time, tudo é hard time. E tem teste trostático, tá? E entre elas tem lá tarefas on condition, inspecione a área tal, né? E aí na condição que tiver durante a inspeção, o mecânico vai tomar a atitude aí, ou trocar, ou corrigir o serviço, ou não. Isso, o mecânico. O mecânico. E o inspetor? O técnico e o inspetor. Hoje, né? Foi bom você ter comentado isso aí. O conceito a nível mundial de técnicos e inspetores é que é mais ou menos assim. Ao técnico é dada todas as qualificações que o inspetor tem. Então, algumas empresas, como é o caso da TAM, ela não tem no quadro dela de manutenção de linha a função de inspetor. O que ela faz? Ela tem inspetor designado. Então, ela tem lá vários técnicos, técnico júnior, pleno, sênior, 1, 2, 3, 4. Então, ele pega lá os sêniors que são mais qualificados e dá uma carta de autorização para ele. Ó, você é um inspetor designado. É a mesma coisa, só o nome na carteira é diferente, mas é a mesma coisa, tá? O cara tem a qualificação de inspetor, ele é treinado para isso, e ele tem uma carta na mão que permite que ele faça inspeções de sistema, inspeção estrutural. Então, na carteira de trabalho, ele está registrado como mecânico. Mas lá ele Mas tem mão na massa. entende-se que, entre técnico, né, dentro da profissão de técnico, o fato de ser inspetor é uma das atribuições do técnico. Na TAM é tratado dessa forma, tá? Lá em São Carlos, que tem um hangar de manutenção, lá eles têm um quadro de inspetor. Então ele tem lá o técnico e o inspetor. O inspetor lá só inspeciona realmente. Ele não troca nada, ele só inspeciona. Mas ele é um inspetor de qualidade. De qualidade não, da qualidade. Nem todos são de qualidade. Todos são da qualidade, mas alguns não são de qualidade. Mas tudo bem. Então são inspetores da qualidade. O que ele faz? Então ele vai acompanhar torques, né? Ele faz inspeção de áreas estruturais, acompanha torque, o mecânico torqueiro acompanha. Tá? Então existe essa pequena diferença. A empresa pode te designar como inspetor, não que você seja registrado como inspetor. Beleza? Em caso de manutenção em pista, por exemplo, eu já vi requisições da TRIP, assim, da TRIP ou da Azul lá em Cumbica, vai fazer verificação, vai dar autorização para a saída do avião, deu para entender isso. Quer dizer, o técnico, não é nem o inspetor que vai estar lá para dizer se vai, não vai. Não, o técnico após os 3 anos, uma vez que ele está com a CHT na mão, ele tem autonomia para fazer todos os níveis de manutenção previstos em linha. Todos os níveis. E tem que conhecer e saber o que ele vai reportar também. Não vai escrever qualquer coisa. Exatamente. Já é bem diferente daquela aviação de não, 30 anos atrás que tinha um cara sempre na tua cola. Exatamente. Você fazendo ele na tua cola. Hoje, eu particularmente acho 3 anos muito tempo, né? 3 anos. Querem mudar, hoje já tá. A maior parte dos profissionais, a gente observa aí, que muito menos de 3 anos ele tem condições de estar atendendo sozinho o voo. Porque existem alguns casos à parte, mas isso aí poderia ser avaliado, né? Avaliado de forma efetiva aí com um teste prático. E aqueles que têm condições poderiam, de repente, com 2 anos, 1 ano e meio aí, estar recebendo a CHT
parece que agora mudou o lugar. Acho que agora é um e-mail. Como um e-mail? É. Acho que é CPC agora é um e-mail. Melhor, né? Então, acho que se existe o teste prático, é justamente para avaliar isso. O cara tem condições de estar recebendo ela ou não. Além disso, é de responsabilidade também do setor de CTM o cadastro e controle das revisões e publicações técnicas fornecidas pelos fabricantes e parceiros, planejamento das tarefas de manutenção e arquivamento e controle dessas tarefas, controle dos documentos legais exigidos pela autoridade aeronáutica, entre esses documentos legais, seguros, certificado de aeronavegabilidade e de matrícula. Então existe aí toda uma classe de documentos que tem que ter a bordo da aeronave, tem que ter nos arquivos da aeronave para poder que ela esteja voando. Além disso, né, existe ainda os permissos de sobrevoo. O CTM em alguns lugares se envolve com isso também. Por exemplo, meu avião vai para Miami. Então, o ideal, né, a gente imagina que seja uma linha reta. Só que muitas vezes não é. As aerovias elas fazem sobrevoos em alguns países aí de repente da América Central. E para cada país desse que o avião sobrevoa, tem que ter a permissão do país, tem que pagar uma taxa do país lá. Então tem que ter uma confirmação do país que você pagou aquela taxa, que permite o seu avião voar em cima. E ela é arquivada na empresa. Tudo é comercial, né? Não tem, é o CTM que faz isso? É o CTM a responsável? Em alguns lugares sim, tá? Em alguns lugares. Lá no nosso não, graças a Deus lá. É o DOV. Operações. O DOV está ligado a operações. O DOV está relacionado, né? Aqui tem um fluxograma, né, que não representa 100% do que acontece nas empresas, mas é um fluxograma bem aplicável aí, bem comum de ser encontrado aí numa TAM, numa Gol, tá? Isso aqui é bem real isso aqui. Vamos tomar um pequeno exemplo inicial de um plano de tarefas de manutenção descritos pelo fabricante da aeronave como MPD, ou Maintenance Planning Data. Observe abaixo o que acontece com essas tarefas logo após ser publicado pelo fabricante, até o arquivamento e controle do CTM. Então o fabricante ele te entrega lá e coloca no site dele o MPD, Maintenance Planning Data. Coloca no site dele, ele te envia um PDF, um CD, isso se você tiver um contrato com ele, tem que ter, né? Então a cada 4 meses ele está te mandando lá o MPD revisado, com algumas tarefas que mudar. Aí você vai lá, né, CTM vai lá, abre o MPD, analisa tarefa por tarefa, tá? São milhares delas, é muita coisa mesmo, tá? O avião tem muitos sistemas complexos, então tem muita tarefa ali envolvida. O sistema vai analisar, com base nessas tarefas e mais alguns requisitos locais, né, das autoridades, de entidades aeronáuticas, o sistema vai lá e faz a elaboração do plano de manutenção da empresa, tá? Então o plano de manutenção da empresa vai ter tudo que tem no MPD do fabricante e mais algumas coisinhas locais exigidas pelas autoridades locais. Vai colocar no plano de manutenção e vai tocar para frente, vai planejar essas tarefas que estão dentro do plano de manutenção da empresa. Esse planejamento poderá ser feito pelo CTM ou algumas empresas maiores que tem lá um setor paralelo ali, com mais outras pessoas que vão lidar só com o planejamento. Uma vez planejado, ele vai soltar lá as cargas de trabalho, em pacotes de trabalho, para cada uma das localidades ou bases da empresa, né, entrando em contato com os supervisores, e suprimento técnico, porque grande parte dessas tarefas planejadas utiliza-se de partes aí que são consumíveis, né, parte de consumo aí, que são O-rings, óleos, filtros, ferramentas, tudo isso aí, né, o suprimento técnico aí vai ter que estar dando suporte aí. Então o CTM se envolve com todas as áreas ali da cadeia de manutenção, suprimento, produção, né, para que tudo esteja pronto no dia da execução. Né. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas ele também ele tem autonomia, né, normalmente, de entrar em contato com áreas comerciais para estar combinando um melhor momento de parar a aeronave. Isso é interessante fazer, né? Eu não vou falar para o cara, tem que parar amanhã e ponto final. Não, de repente a empresa vendeu uma carga, fez um voo charter aí, muito valioso, né, para amanhã. Então eu vou ver qual é o crédito do meu cheque e vou combinar com o pessoal lá de comercial qual é a melhor data que vai causar menos impacto financeiro para a empresa. Ok? Então é interessante isso aí, é um setor bastante ativo, você conhece muita gente, vai ter que conversar com todo mundo aí, né, envolvido aí. Questão de logística. Isso, questão de logística aí. Então uma vez que está acordada a data,
que tem lá as partes necessárias para o cheque. Finalmente, todo mundo na data prevista, no local previsto, vai parar a aeronave e vai executar. Onde estarão os técnicos e inspetores ali, trabalhando no evento de cheque. Uma vez executado, verifique-se assinaturas e provê equipamento. Quem faz isso? O CTM. Então o CTM está ali desde a formulação do plano de manutenção, né, até a negociação da parada, negociação do homem-hora disponível, das partes, até o recolhimento das tarefas cumpridas, assinadas e datadas, né? E detalhe, né? O negócio da assinatura é importante, tem que estar legível a assinatura, não pode ter rasuras, os RPCs falam disso, como é que faz para corrigir uma rasura ali no documento escrito. Se você rasurou, você não pode, né, passar vários traços, não pode usar branquinho jamais, então é só um traço só ali e escreve embaixo correto. Então tudo isso você tem que ver antes de arquivar. Algumas empresas, pelo tamanho, ela coloca um cara aqui, ó, um cara da qualidade aqui. Coloca o cara da qualidade porque vai chegar o CTM, né? Esse cara vai fazer o quê? Vai checar se a assinatura está no padrão, se a data está correta, se as referências do manual utilizada estão corretas na revisão certa. Tudo isso são detalhes pequenos, mas tem que estar tudo certinho na hora que for arquivado. Porque um dia alguém vai chegar lá e vai puxar exatamente aquela folha que estava errada. Isso já vi acontecer um monte de vezes. Tem lá um cheque de 300 tarefas, o cara da ANAC chega lá, às vezes o cara que nem conhece muito avião, né, às vezes, mas o cara tem um dom de puxar coisa errada, que é uma beleza. O cara quer ver só uma ficha só, qual é? Puxa aí, na hora que ele puxa exatamente aquela que está tudo errado aí. Então tem que ser bastante criterioso aí. Ok? Para otimizar o uso do avião. O que é o MPD? Explicando um pouquinho aí esse fluxograma, o Maintenance Planning Data é um documento ou manual que sofre revisões. É elaborado pelo fabricante, onde todas as tarefas ou tasks, nós chamamos lá, junto com seu respectivo período de repetição, são mostradas com a efetividade de uma aeronave específica. Tem mais essa, tá? Se você tem lá um Boeing 767, não quer dizer que o MPD de um Boeing 767 possa atender toda a frota mundial de um Boeing 767. O avião é muito customizado. O cliente pede eu quero um Boeing 767. Ah, o meu só tem 3 tubos de pitot, eu quero 4. Eu vou pagar por isso, coloca 4 porque eu quero mais um redundante. Então já é um avião único. Quase todos os aviões produzidos são únicos, quase todos. Isso é uma coisa que dificulta pra caramba na hora de revisão de manuais. Então os manuais são feitos em cima daquele único avião. Mas imagine quantas pessoas tem na Boeing lá, na Embraer, trabalhando só para revisar esses manuais. O cara produz 1000 aviões, desses 1000, 300 são diferentes. São 1000 767, mas você tem 300 767 diferentes ali dentro daqueles 1000. Ok? Então essa customização aí, ela dá um certo trabalho para a revisão dos manuais. É isso que a gente chama de efetividade. Este manual é entregue aos operadores e sofrem revisões periódicas, quer seja incluindo tarefas, retirando tarefas, mudando períodos de intervalos. Tudo isso são ações que são provenientes daquela conversa que existe entre o operador e o fabricante. Lembra lá da conversa do parafuso? O torque mudou, não sei o quê. O fabricante ele poderá mudar, pode retirar uma tarefa, incluir uma tarefa, mudar o período de intervalo porque algo está crítico, diminuir o intervalo entre cumprimentos, aumentar o intervalo porque você está cumprindo demais. Ele se preocupa muito com isso também. Né? Ele não quer desperdiçar uma hora, senão ele vende pouco o avião dele. Tem que ser um avião que passa manutenção no tempo certo, nem mais e nem menos. Menos que coloque em risco a segurança, e mais coloque em risco a segurança financeira da empresa. Essas alterações só o fabricante. Só o fabricante. Tá? E ainda o fabricante precisa de aprovação da autoridade local dele. A autoridade ela fica acompanhando essas alterações aí. A ANAC, aqui no caso, ela acompanha a Embraer aí. Possíveis alterações que a Embraer queira fazer no plano de manutenção dela. Tá? É de responsabilidade da engenharia ou, em alguns casos, do CTM, que está constantemente consultando essa publicação conhecida como MPD e elaborar as revisões do plano de manutenção da empresa. Então, se o MPD sofre revisão, o plano de manutenção da empresa também tem que sofrer revisão. Ok? MPD e plano de manutenção da empresa. É a mesma coisa, só que um é escrito pelo fabricante
e esse aqui é escrito pela empresa, pelo CTM, com base no MPD. Aqui não tem ainda apresentações, se quiser copiar, tá? E tem muito texto aqui, acho que valia a pena para dar uma lida depois. Tem muito blá 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 aqui, né? O plano de manutenção é um documento ou manual que também sofre revisões. Aqui é o plano de manutenção da empresa, tá? E é elaborado por quem? Pela empresa ou operador, onde todas as tarefas obrigatórias definidas pelo fabricante que estão no MPD, mais as tarefas de melhoria de confiabilidade definidas por quem? Pela engenharia da empresa, deverão constar. Este é o documento mestre pré-aprovado pela autoridade reguladora, no nosso caso, a ANAC, no qual o operador se compromete a seguir cumprindo o que está escrito dentro dos prazos pré-aprovados, e é por este motivo que ele é alvo direto das auditorias. Então a ANAC chega lá na empresa, ela vai pedir o plano de manutenção da empresa. Então ela vai pegar o plano de manutenção, vai ver lá, troca o óleo do starter a cada 500 horas. É claro, você escreveu aqui, né? Você trocar a cada 500 horas. E traz aí os 5 últimos cumprimentos do motor tal. Você tem que trazer, e aqueles cumprimentos, como tem data e as horas que foi cumprida, tem que bater que esteja dentro das 500 horas. 501 horas é conformidade. O plano de manutenção da empresa é elaborado pelo setor de engenharia ou CTM, dependendo da estrutura da empresa, e tendo em vista a importância desse manual, uma consulta criteriosa detalhada do CTM-MPD, para que nenhuma tarefa ou intervalo de cumprimentos seja negligenciada. O plano de manutenção poderá trazer as tarefas aplicáveis a uma aeronave organizadas por zona, ata ou seção, enumeradas por um código, o intervalo de cumprimento em horas, ciclos do dia calendário, o número do MPD que a gerou, uma breve descrição descritiva e uma referência de número de job card, ou ficha de serviço, ou work order, ou engenharia, enfim, o nome que a sua empresa der, que irá trazer todo o procedimento detalhado. Então, com base no plano de manutenção, elabora-se uma cartilha de serviço, uma instrução de serviço, que deve constar ali o passo a passo do cumprimento, né, que seja a inspeção, troca de óleo, e deve ter ali as referências que você, né, executante, deve seguir. Vai estar lá, consulte o AMN, por exemplo, para fazer a inspeção do motor. Então, abra a capota do motor. Aí embaixo ele coloca, para abrir a capota do motor, consulte o manual de manutenção de aeronaves, capítulo tal. Aí embaixo ele, inspecione a área de entrada de ar, blá 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 blá. Se encontrar danos, vá à seção tal do manual de manutenção para consultar os danos permissíveis. Então ele não vai te dizer assim o que pode ou não pode fazer, ele sempre vai te jogar para uma referência aprovada, que são os manuais aí do fabricante. Manual de manutenção, catálogo de partes, manual de reparos estruturais. Beleza? Então podemos chegar aí a uma pequena conclusão que o MPD, esse conceito, esse nome MPD, tá, é a Boeing que dá. A Airbus também dá MPD, mas outros fabricantes, o Embraer eu não sei porque eu não conheço a publicação do Embraer. Mas ele tem lá um plano de manutenção. Isso aqui deu outro nome. Mas tem um plano de manutenção do fabricante. Isso aí todo fabricante tem. Tá? É criado pelo fabricante, possui todo o conjunto de tarefas e intervalos de cumprimento. O plano de manutenção do operador é criado por quem? Pelo operador. Com base em quê? Com base nos escritos no MPD. Ele vai ter tudo que está escrito no MPD do fabricante e mais alguma coisa que ele, por experiência e por requisito da legislação local, tenha que estar adicionando ali. Lembre-se que esse é apenas um modelo muito básico proposto, mas que reflete muito bem a realidade da estrutura atualmente aplicada em diversas empresas onde estão presentes os serviços de manutenção de aeronaves no Brasil. Perguntas? Comentários? É hora de tirar dúvida. Somos... Eu sei que o dog vai lá, ele leva plano de voo, balançamento, blá blá. E na hora do mel, se tem alguma publicação que tem que ser alterada, quem é que faz isso? Do mel. O mel do lado da aeronave tem que mudar a parte natal, item tal.
quem é que vai levar essa página para atualizar? No MEL lá, no A manual. revisão? É. Ah, então, o CTM ele controla, né, ou o CTM ou um setor independente de publicações, depende do tamanho da empresa. Normalmente o CTM cuida. Mas ele controla as emissões das revisões e ele envia para a troca dessas revisões. O que está a bordo do avião, ele manda para o técnico que vai trocar. Então, quando sai a revisão, eu tinha comentado que tem um prazo aí de mais ou menos um mês para você estar revisando todo o acervo que você tem ali na Não quer dizer que todos os manuais sejam revisados ao mesmo tempo, tá? Sim. Ele tem um ciclo de revisão, mas de repente a Boeing fala assim, ó, o manual de manutenção estou revisando em janeiro, em abril, em agosto. O IPC eu reviso em fevereiro, não quer dizer que ele, na mesma data, ele revisa todos os manuais. É variável, o ciclo de revisão de cada um dos manuais é variável. Então, sempre, toda semana, está chegando manuais para revisar. Quer seja um IPC, quer seja um MEL, um plano de manutenção, um manual de manutenção, toda semana chegando. Então, o ciclo é constante. Então, chega na matriz, é espalhado para as bases, né, pedido para colocar nos acervos de cada uma das bases, constante. O que está na base superado tem que ser descartado, né, que descarta, vai para o lixo, e assim vai indo. Tá? Isso aí tem que ser uma preocupação do técnico. Hoje os técnicos eles têm acesso, normalmente é entregue ao técnico o acesso ao site do fabricante. Se você trabalha com avião Boeing, vai ser entregue para você lá uma senha de acesso ao site da Boeing. Então, vale a pena, o técnico tem que fazer isso de vez em quando, né? Toda semana, mesmo que ele não use em nenhum procedimento, ele entrar nesse site e ver em que revisão que estão os manuais. Para que isso? Para no dia que chegar a revisão lá, ele está ciente que aquela ali realmente é a revisão que tem que estar em uso. Porque na hora H é muito mais fácil realmente você usar o PDF. Abre mais rápido ali, você coloca lá no laptop, no computador, abre rapidinho, você imprime as páginas que você quer, leva lá para baixo do avião e trabalha. Melhor do que ficar usando a internet, que às vezes é lenta, às vezes ainda cai, né? Tem um problema assim. Mas é importante você estar antenado e por dentro das revisões que estão nos seus manuais. Okay? Se trabalhar numa empresa aí, hoje aqui no Brasil as frotas são bem homogêneas, né? Você tem lá a Azul trabalhando com Embraer ATR, a TAM com Airbus, basicamente, alguns 767. Mas antigamente tinha a Varig. A Varig trabalhava com Douglas da época, né? McDonnell. Os MD-11. Uma infinidade de Boeing 737, 767, chegou um período com 747. Então imagine, né, como é que não é lidar com todo esse acervo de publicações e com aeronaves com linhas de produções diferentes. Tem isso também, né, que nós comentamos. De repente você tem 10 767 e cada um customizado de uma maneira diferente. Tem um manual para cada um deles. Somente o catálogo de partes. Você abre uma pendência no avião e precisa procurar o número da parte. Tem que tomar cuidado nisso aí na efetividade, tá? Você vai abrir uma pendência lá, pô, preciso trocar um parafuso, vamos chutar. Parafuso para-brisa, já foi exemplo hoje. Preciso de um parafuso para-brisa, tá bom. Vou procurar no IPC, mas qual IPC? Tem que ter o número de série do meu avião. Porque aquele mesmo parafuso para-brisa, ele pode variar muito. Às vezes na minha mesma frota que eu tenho lá operando, pode ser número diferente. Às vezes um fio de rosca é diferente.